dele mesmo não tinha nada, que era o Senhor que estava na vida dele. Ele era um jogador de futebol. E hoje esse jogador é casado com a irmã Aline Barros. É o Gilmar, o pastor Gilmar. Ele que escreveu isso. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que ter uma palavra maravilhosa, tem que orar brilhantemente, mas a gente chegar e falar somente assim, né? Jesus te ama, já muda a história. Eu me lembrei também do dia que eu cheguei, que eu fui convidado, também adolescente, para ir num culto de crianças. E também lá naquela igreja, eu gostei tudo, mas nunca mais voltei. Eu tinha uns 12, 13 anos. Aí os irmãos sabem a minha história, com 28 mais ou menos, 30 anos, a minha esposa começou a frequentar uma igreja, eu nem sabia que igreja era. E aí ela me convidou para ir. Quando eu fui com ela, eu olhei assim, eu conheci o lugar. Parece que eu conheço aqui. Era exatamente a igreja que eu tinha ido quando eu tinha 12, 13 anos. Quer dizer, a pessoa que me levou acha para deixar que não deu fruto. Porque na época não deu. Ele me levou e acho que ele achou agora todo domingo ele vai vir aqui, eu vou trazer ele. Nunca mais eu fui. Mas depois, com 28 anos, eu fui exatamente na mesma igreja. E ali eu me converti e ali eu aceitei o Senhor. Então, o trabalho do Senhor não é vão. A semente que é lançada, um dia ela vai frutificar. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Hoje nós temos 2 visitas, sejam muito bem-vindas, viu? Que Deus abençoe, que vocês se sintam, sempre falo para os irmãos, na casa do Pai. Na casa do Pai a gente tem liberdade. Qual é o nome dela? Rosana aí? Mirella. Rosana e Mirella. Deus nos abençoe, viu? Que vocês possam sentir a presença do Senhor em tudo aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Queria compartilhar com os irmãos. Antes, amanhã nós temos o encontro de homens, né? Às 20 horas. E na quinta-feira, nós temos a nossa confraternização e nós temos batismo. Então, na quinta-feira, dia 7 de setembro, que a gente possa estar aqui. Umas 7h30, 20 para as 8, para a gente estar indo, é 120 metros daqui. É um espaço ali de lazer. Depois a gente combina o que cada um precisa levar. Amém? Para que os irmãos possam se alegrar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quanto tem que pagar, pastor? Jesus já pagou o preço. Amém? É só depois levar um pão, levar uma carne, levar alguma coisinha. E aí a gente vai estar lá fazendo o batismo, que é o mais importante desse momento, será o batismo. E depois nós vamos estar confraternizando. Amém? Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Lucas, capítulo 19. E aí os irmãos fiquem em pé, por favor. Se puderem trazer um copinho de água para mim. Marcelo vai pegar, amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 19. Uma passagem bastante conhecida, que hoje, a gente estava ali no momento de louvor, o Senhor me tocou para estar ministrando essa palavra aqui nessa manhã. Amém? Zaqueu, o publicano. A minha versão diz assim: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu numa figueira a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria.
Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer, Senhor, por essa manhã onde o Senhor renovou sobre nós a sua misericórdia. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos estar de pé. Obrigado porque podemos abrir os olhos. Obrigado porque podemos respirar. Obrigado porque podemos andar e estar aqui nessa manhã. Obrigado, meu Pai, pela sua palavra que é vida. Sua palavra que transforma-nos. Sua palavra que tem, Senhor, nos molda. Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados. Que agora, Senhor, a terra do coração dos nossos irmãos estejam preparados para receber essa semente. Que a semente que será lançada, ela frutifique, ela dê frutos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. E amém. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, a história aqui fala de um homem chamado Zaqueu. E ficou muito conhecido o Zaqueu por conta daquela canção lá do Regis Danese, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. E aí Zaqueu ficou muito conhecido por conta disso. E a palavra fala aqui que quando Jesus ele entra em Jericó, ele está entrando ali, ele atravessa a cidade. E quando ele atravessa ali toda a cidade, tem um homem chamado Zaqueu. E aí aqui a palavra já começa a detalhar que Zaqueu era um homem rico. E ele era chefe dos publicanos. Eu já falei aqui que os publicanos eram os coletores de impostos ali. Eram os homens ali que cobravam os impostos ali naquela época. E eram pessoas que eles não eram bem vistas. Eles não eram. As pessoas tinham uma certa dúvida, porque às vezes você devia eles cobravam 2, que um ficava com o imposto e o outro ficava para eles. Então já havia ali pela sociedade um olhar ruim ali para aqueles publicanos. Mas só que ele não era apenas um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Então você imagina como era a visão daquele povo em relação a Zaqueu. Zaqueu não era bem visto, porque além de ele ser publicano, ele era o chefe. É como se hoje tivesse uma classe mal vista, a grosso modo aqui, vamos pegar aqui o PCC, vamos dizer assim, e aí ele seria o chefe, bem a grosso modo, mas é mais ou menos isso, os irmãos tentarem entender. Ele era o chefe, mas amados irmãos, quando ele soube que Jesus, ele estava entrando ali na cidade, quando ele soube que Jesus estava ali, ele tinha uma oportunidade de ter um encontro com Jesus. A palavra fala que ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia. Ele pega e toma uma decisão de ter um encontro com Jesus. Ele toma uma decisão de tentar ver Jesus. Só que aqui fala que ele não conseguia por causa da multidão. Meus amados irmãos, às vezes nós nos sentimos aqui como Zaqueu. Parece que a gente tenta se aproximar do Senhor e parece
multidão contrária. Sim ou não? Parece, eu já ouvi muitas vezes aqui na igreja, pastor, agora que eu resolvi me alinhar com o Senhor, agora que eu resolvi tomar uma posição com o Senhor, parece que a coisa piorou. Mentira ou verdade? Será que só eu ouvi isso? Parece que a coisa apertou. Pastor, eu estou procurando fazer tudo certo, mas como está difícil. Eu estou tentando me chegar a Jesus, mas parece que tem uma multidão que não deixa eu chegar. E além de ter uma multidão, muitas vezes eu me sinto como Zaqueu. Eu sou tão pequenininho, eu não tenho estatura. Como que eu vou ver Jesus? Tem uma multidão aqui e eu pequenininho. Para o pastor aí é fácil, que tem quase 1,90 m. Agora para mim, que sou pequenininho, então a gente já começa a ter algumas crenças limitantes, umas crenças que a gente mesmo tem que nos limita a aproximar do Senhor. Sim ou não? Muitas vezes a gente pensa que é só os inimigos externos, é só multidão, é algo que fora, mas só que muitas vezes é algo que está lá dentro. E parece que a gente mesmo não se perdoa. A gente mesmo fica com aquele sentimento, mas se eu tivesse feito assim, talvez tivesse acontecido assim. Mas por causa disso que eu fiz, tal coisa está acontecendo. E como será que eu vou corrigir? Como que eu vou fazer? Amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele está passando. E não deixe que nada te limite a chegar a Jesus. O Senhor Jesus, Ele veio para Jericó. Ele atravessou a cidade para ter um encontro aqui com Zaqueu. E assim Ele quer ter um encontro comigo e com você. Amém? Não deixe que as coisas externas, não deixe que os seus sentimentos de culpa te afastem da presença do Senhor. Mas eu não sou digno. Amados irmãos, nenhum de nós somos. Todos nós somos destituídos da glória do Senhor. Mas o Senhor manda o seu Filho, Jesus Cristo, ao qual nós celebramos hoje aqui, justamente para morrer por mim e por você. Então não é pelo que nós fazemos, é pelo que o Senhor Jesus fez por nós. Amém? Amém. E aí, amados irmãos, Zaqueu, ele enfrenta a multidão, ele enfrenta a sua pequena estatura, e aqui, amados, no versículo 4, ele corre, sobe numa figueira e fica ali para ver Jesus. Ele se esforça para ver Jesus. Amados irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade, num mundo, numa era aqui de cristãos que parece que Jesus está no iFood, que a gente liga e Jesus tem que vir. Parece que a gente quer o quê? Vir na igreja e receber o milagre, depois viver a nossa vida durante a semana fazendo qualquer coisa, e aí chega no domingo de novo, a gente vem até aqui de novo, quer ouvir a palavra, quer ter uma resposta. Não, mas eu vim aqui para Deus me dar uma resposta. Como que Ele não vai dar a resposta? E parece que a gente tem vivido isso. Esse tem sido o cristianismo. Mas aqui, amados, como Zaqueu subiu na árvore, ou Zaqueu se esforçou para ver Jesus, eu e você também precisamos diariamente se esforçar para ter um relacionamento com Jesus. Diariamente eu preciso estar na presença do Senhor. Diariamente eu preciso orar. Diariamente eu preciso ler essa palavra. Diariamente, nas minhas atitudes, eu tenho que espelhar aquilo que Jesus ensina. Sim ou não? Então nós precisamos
precisamos nos esforçar para estar na presença do Senhor. É muito fácil estar fora da presença do Senhor ou não. Nós vivemos aí quase que o dia inteiro no nosso trabalho. Na verdade, fica lá nós chegamos 8 horas, 5, 6 horas vamos embora. No nosso trabalho é mais fácil a gente viver o que Cristo ensinou, ou é mais fácil viver as coisas que Cristo não ensinou? É uma luta. É uma luta. É uma luta. Para dentro do nosso trabalho, a gente se esforçar para ser cristão. Aonde a gente anda, é uma luta para a gente se esforçar para ser cristão. Mas Zaqueu, ele não se preocupou com a fama que ele tinha, ele não se preocupou com a multidão, ele não se preocupou que ele era baixo de estatura, ele podia ter 1000 desculpas para não se achegar a Jesus, mas ele se esforçou e subiu naquela árvore. Quanto que eu e você temos nos esforçado para ver a Cristo, para viver o que Cristo tem para nós? Amados irmãos, nós estamos vivendo uma época, já chegou essa época em que nós precisamos a cada dia buscar a santificação. Nós precisamos. Nós não podemos ser como lá os virgens imprudentes. Nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas, à espera do Senhor, porque o Senhor virá como ladrão à noite, não é assim? Se a gente soubesse o dia que o ladrão vem, a gente protegia a casa toda, mas o ladrão vem e nos pega de surpresa. Assim será a vinda do Senhor. E nós temos se esforçado para ter a nossa veste limpa, para que quando o Senhor volte, Ele encontre a sua igreja adornada, limpa, branca, alva como a neve, para algum encontrá-lo. Será que nós estamos se esforçando para isso? E quando eu prego aqui para os irmãos, eu estou falando para mim também. Não pense que aqui tem um super-herói. Aqui tem um homem como vocês que precisa se esforçar para cada dia buscar a santificação do Senhor. E aqui Zaqueu, ele sabia que o primeiro passo era ele se esforçar para enxergar Jesus. E a palavra fala que ele subiu na árvore, porque ele sabia que Jesus passaria por ali. Ele sabia. E quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em tua casa. Aleluia. Amados irmãos, Zaqueu estava na árvore. Jesus passou por ele. E Jesus falou o que para ele? Zaqueu, você é o chefe dos publicanos, você é pecador, você não merece estar comigo, fica aí na árvore. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus olhou para ele e viu mais do que a intenção dele de ter subido para a árvore, mas viu o coração dele que desejava ver a Jesus. Amados irmãos, quando o Senhor passar por nós, Ele tem que olhar para nós e ver o nosso coração e o nosso desejo de estar na presença dEle. Ele tem que olhar para nós, falhos, pecadores, mas ver o coração quebrantado e contrito na sua presença, para que Ele, assim como Ele falou para Zaqueu, Ele fale para mim e para você: olha, desça, Zaqueu, porque hoje eu vou entrar na tua casa. E outra coisa, Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Ele falou assim: desce
mais um. Você tem um nome. Lá no colégio que eu trabalho, a gente costuma falar que lá o aluno tem nome. Lá o aluno não é uma RA. Porque tem escola que é o registro lá. Qual que é o seu RA? RA é um número. Se até na escola a gente procura ser assim, quanto mais Jesus conhece. Carla, você é minha filha. Sandra, você é minha filha. Ele olha para cada um de nós. Amém? No meio daquela multidão, no meio daquele monte de gente, Jesus consegue olhar para cima da árvore e falar: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou entrar na sua casa. Amados irmãos, se nós tivermos essa mesma intenção aqui de Zaqueu, de buscar o Senhor todos os dias, de estar na presença do Senhor todos os dias, o Senhor todos os dias estará na sua casa. Amém? Nós não precisamos viver uma vida triste, amargurada, sem sentido. Nós podemos viver uma vida que, independente das circunstâncias, independente das lutas, independente das batalhas, nós sabemos que nós temos um Senhor que já venceu por nós. Amém? Um Senhor que mora dentro da nossa casa, um Senhor que, quando nós enfrentamos a luta, Ele já nos deu a vitória. Aleluia! Ele já nos deu a vitória, porque Ele já morreu na cruz. Então Ele já deu a vitória para mim e para você. O que mais pode acontecer na sua vida? Não há nada melhor do que o Senhor ter morrido por você e você ter a vida eterna. Amém? Aleluia! Quando o Senhor tem um encontro conosco e nós levantamos a nossa mão e nós falamos assim: eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Ali, meus amados, o Senhor já te deu a vitória. A palavra fala assim que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Por que será que muitas vezes nós estamos andando assim tristes, cabisbaixos, sem esperança? A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança, graças a Deus, não é o pastor Adriano, não é o presbítero João, não é o presbítero Marcelo, não é nenhum dos irmãos. Nossa esperança é Cristo. Mas, amados irmãos, Zaqueu desce depressa, recebe com alegria o Senhor. Só que no versículo 7 fala que quando todo mundo viu, ao verem isso, as pessoas, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Será que eu e você também não vivemos isso ou estamos vivendo isso? Quando a gente toma também uma decisão pelo Senhor, quando a gente tem um encontro com o Senhor, muitas pessoas vão falar assim: nossa, mas aquele ali não era o Adriano lá, pagodeiro, vivia na noite, tomava todas, aí ele ficava lá na porta do colégio lá com o batuque. Aquele ali é pastor agora? Peraí, tem alguma coisa errada. Não, mas aquele ali é o Bruno, e eu posso citar cada um aqui. É normal, meus amados. É normal. Aqui está falando: ao verem isso, muitos criticavam, muitos murmuravam, porque a sabedoria do mundo não é a sabedoria do Senhor. Amados irmãos, vão ter pessoas que vão criticar, tem pessoas que vão querer até testar a nossa fé, para ver se verdadeiramente nós estamos andando com Jesus. Mas prossiga, continue para o alvo, não ligue para o que falam, porque o Senhor é contigo. O Senhor foi na casa de Zaqueu. A palavra fala aqui a alegria de Zaqueu, e a alegria que nós temos quando a gente entende que a gente é pecador e a gente se arrepende, que nós possamos diariamente se arrepender dos nossos pecados, porque aí haverá alegria. Aquele peso que nós temos de ser pecador,
receio de falar para o marido algo. Eu falei, quanto mais tempo você demorar para falar, mais tempo o inimigo vai ter para usar a sua vida. Mais tempo você vai estar com essa caraminhola na cabeça, com algo que não foi resolvido, e o inimigo ali. Você vai ter na vez de você estar andando com Jesus, você vai estar andando com o inimigo, porque é algo que você precisa falar. E não é algo tão grave, mas só que se daqui 1 ano você falar, aí pode se tornar grave. Se daqui 2, se daqui 3, se daqui 5, quanto mais tempo passar, pior vai ser. Então, meus amados, a gente tem que se arrepender diariamente e confessar nossos pecados. Aqui fala que Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Zaqueu, ele se arrependeu. Quando verdadeiramente ele teve um encontro com Cristo, ele fala: ó Senhor, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, metade dos meus bens. E quem eu prejudiquei, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sem arrependimento, sem convicção de pecados, nós não temos como se aproximar do Senhor. Se a gente não se arrepender do que nós fizermos, e mais, se for possível, restituir aquilo ao que nós fizemos de errado, nós não conseguiremos ter um encontro com Deus. Nós não conseguiremos ter uma intimidade com Deus. Eu me lembro que quando os irmãos conhecem lá o Jocum, que é os Jovens com uma Missão, quando eu fiz aconselhamento lá, até o Bruno e a Evelyn também já vieram de lá. Quando eu fiz aconselhamento, essa questão de eu ter gasto muito dinheiro com bebida, com shows, com tudo, o pastor falou assim para mim: irmão, você tem ideia de quanto você colocou nessas coisas, nas coisas erradas, que você fazia? Eu falei: olha, pastor, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Ele falou: então, não tem como você pegar esse dinheiro agora e com tudo de você, 4 vezes mais, ir lá e restituir, mas num ato de fé. Peça ao Senhor discernimento para você levantar uma quantia de oferta e chegar no altar do Senhor e falar: olha, Senhor, isso aqui eu estou ofertando para restituir tudo que eu gastei lá na minha época que eu fazia as coisas. E ali, para mim, eu fiz com tanta fé aquilo, para mim deu tão certo que eu fiz com tanta fé. Realmente o Senhor colocou um valor. Eu fui diante do gasofilácio, quando eu fiz a oferta, eu falei: Senhor, eu estou aqui restituindo um ato profético aqui, em relação a toda a bebida que eu gastei, tudo. Eu quero que o Senhor me perdoe. Eu me arrependi, eu senti naquele momento um alívio tão grande, como se o Senhor falasse: olha, eu te perdoo. Aí você vai falar: nossa, pastor, mas por causa disso? Não, mas por causa do entendimento ali que o pastor teve. E eu entendi que era de Deus e eu fiz. Então eu senti que ali eu estava restituindo, como se o Senhor falasse assim: eu te perdoo por tudo que você consagrou ao inimigo, e agora você está aqui consagrando a mim. É como se o Senhor falasse assim: hoje você entrega verdadeiramente uma oferta agradável. Amados irmãos, eu não estou querendo falar de dinheiro, eu não quero falar aqui de bens materiais, mas eu quero que a nossa vida seja uma oferta agradável ao Senhor. Que a sua vida seja uma oferta diária agradável ao Senhor. Que todo
perdão dos seus pecados, caminhe na presença do Senhor. E assim como o Senhor falou para Zaqueu, Ele vai falar todos os dias: a salvação chegou à sua casa. A salvação chegou a esta casa. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem estava perdido. Ontem nós oramos aqui, e na hora eu estava falando com os irmãos, um pouco antes da oração, que o Senhor Jesus nos encontrou. Não foi nós que encontramos a Ele, porque quem estava perdido não era Jesus, quem estava perdido era nós. Então nós estávamos perdidos, nós estávamos desgarrados, e o Senhor Jesus, Ele nos encontrou. Amados irmãos, não é pelas obras que nós somos salvos, é pela graça, mediante a fé. Mas o Senhor nos chama para as boas obras. A partir do momento que nós conhecemos ao Senhor, o nosso coração arde para fazer as boas obras que o Senhor colocou no nosso coração. Assim como um dia nós estávamos perdidos, que hoje o Senhor levante aqui profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, que vai levar a salvação aos perdidos. Amém? Que nós possamos nesta manhã entender que assim como Zaqueu, nós também somos pecadores, nós também dependemos do amor do Senhor, nós também dependemos dessa graça, desse favor que não é merecido. Nós também dependemos que Jesus viva na nossa casa. E quando o Senhor alcançar aquele que a gente fala assim: não, esse é impossível, esse daí é assassino, a gente gosta de estigmatizar, né? Esse é isso, esse é aquilo. A gente não seja igual esses aqui, que ficavam criticando e murmurando e falando assim: nossa, mas Jesus foi lá na casa desse pecador. Não, que a gente possa louvar o Senhor e falar assim: glória a Deus, porque a salvação chegou nessa casa. Amados irmãos, o Senhor veio buscar a todos. A palavra fala que a todos aqui nele creem serão feitos filhos de Deus. Todos. Nós não somos melhores que ninguém. Quem está lá fora e ainda não conhece ao Senhor não é pior que ninguém. A única diferença é que um dia o Senhor nos encontrou e mudou a nossa vida. Uma vez, amados irmãos, entrou um morador de rua alcoolizado na igreja. E aí na época era um presbítero que estava ministrando. E aí o presbítero deu um abraço tão forte naquele homem, o homem cheirando mal, alcoolizado, deu um abraço tão forte, e ele começou a chorar, e ele orou por aquele homem e falou assim: obrigado, Senhor, porque um dia era eu que estava nessa situação, e o Senhor me salvou, e hoje eu creio que esse irmão está sendo salvo para a sua honra, para a sua glória e para a sua louvor. A diferença entre nós e os que ainda não encontraram o Senhor é que verdadeiramente Jesus não mora ainda na casa deles. Nós que temos esse privilégio, que a gente se esforce diariamente para continuar na presença do Senhor. Parece pouco, parece assim: Jesus veio na terra, morreu por nós. Parece pouco, mas é grande o que o Senhor fez por mim e por você. Morreu por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, meu amado. Eu quero orar agradecendo por esse tempo. E para assim como Zaqueu, a gente se arrependa do nosso pecado
e a gente possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Amém? Estenda a sua mão. Nós vamos estar orando. Em nome de Jesus. Bruno, vem aqui. Você vai orar aqui com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse tempo. Pai, nós queremos que o primeiro mandamento já foi dado e o segundo é a gente estar seguindo. Não só seguindo, meu Deus, com os nossos pensamentos, com o nosso coração, mas seguindo com o entendimento que o Senhor é Pai. O Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que não julga, mas está conosco para que a cada dia podemos ser aperfeiçoados no Senhor. Amém. Senhor, nós abençoamos, Pai, cada irmão. Nós declaramos aqui que cada vida pertence ao Seu reino. Nós declaramos aqui, Pai, que cada família pertence ao Seu reino. Amém. E que a cada dia nós podemos nos aperfeiçoar no Seu amor, na Sua bondade, na Sua misericórdia e nos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar fazendo a ceia do Senhor, meu amado, justamente para agradecer. Agradecer ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez. Hoje é um dia em que nós celebramos a morte do nosso Senhor, e mais do que a morte, a ressurreição do nosso Senhor. O nosso costume, os amados irmãos aqui, as irmãs que estão pela primeira vez, é que todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o seu Salvador, independente de ser membro da nossa igreja ou não, se vocês creem no Senhor Jesus, creem que Ele veio na terra, que Ele vos salvou, a gente convida a estar participando dessa ceia. Porque a palavra do Senhor, o próprio Judas, que estava ali na mesa,